Oi pessoal, boa tarde. Tô gravando esse vídeo no sábado, né? Vou colocar, eu já não sei se vocês estão assistindo, é porque eu já coloquei no grupo. Eu lembro que semana passada, no encontro da semana passada, eu fiquei de colocar no grupo uma relação de livros, né, para vocês. Eu acabei esquecendo, mas o que que eu pensei? Eu tenho a relação aqui comigo dos que eu lembrei no momento. E eu vou falar para vocês, né, os livros, e depois eu mando abaixo do vídeo eu vou mandar o arquivo onde está essa relação de livros e com o link da Amazon onde estão à venda, né? Eu fiz duas categorias de livros, né? A primeira é algumas obras piedosas que nos auxiliam na vida espiritual e na intimidade com Deus. E na segunda categoria, biografias de santos. Então ficou assim, né? É claro, eu não coloquei, né, o tratado da devoção à Nossa Senhora porque nós já estamos lendo, né, e já estamos estudando, né? Mas eu coloquei alguns aqui que inclusive eu ainda não li, né? Como por exemplo a Imitação de Maria de Tomás de Kempis. Mas por conta de ter sido escrito por Tomás de Kempis, que também escreveu a Imitação de Cristo, que é um ótimo livro, né? Na verdade, eu começo a relação de livros pela Imitação de Cristo. Eu decidi colocar, porque todas as pessoas que já leram este livro falam que é muito bom, né? Então, eu coloquei este livro aqui. Então, vamos começar, né? E eu vou falando um pouquinho da obra, né? Uma pequena resenha de cada obra. Então, a Imitação de Cristo começa pela Imitação de Cristo, Tomás de Kempis. Este livro aqui, ele é, tirando a Bíblia, ele é o livro cristão mais vendido da história, mais vendido e mais lido da história, tirando a Sagrada Escritura. Então ele é um livro assim essencial para todo cristão, né? Não só católico, mas para todo cristão. Então ele vai nas primeiras páginas, nos primeiros capítulos, ele vai discorrer sobre a importância de uma vida interior, né? E depois ele vai alçando, né, níveis maiores de intimidade com Deus. Tanto é que no começo ele é só exortações, né? Depois você percebe que há um diálogo entre Nosso Senhor e a alma, né? E é muito bonito, né? Você vê esse caminho, né, que o autor faz, né, durante todo o livro. É muito legal, né? A minha biblioteca católica lançou uma edição da Imitação de Cristo há uns 6 7 anos atrás, né, muito boa, né? Se alguém conseguir por acaso, né, comprar essa edição, vale muito a pena porque ela tem comentários de São Francisco de Sales que são muito bons também, tá? Mas deixei no arquivo o link da Amazon, tá? Todos, aliás, né? Eu deixei do link da Amazon. Em segundo lugar, né, se vocês verem o vídeo acompanhando o arquivo, logo depois eu coloquei a vida da Virgem de São Máximo Confessor. Eu tenho até aqui na essa edição aqui é da minha biblioteca católica, né? A Vida da Virgem de São Máximo Confessor, mas tem de outras editoras também, né? Então, a Vida da Virgem de São Máximo ele vai desde do pedido de São Joaquim e Santa Ana, né, que não conseguiu engravidar, né, fizeram promessas, rezaram a Deus, desde essa história até a ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo, como Maria testemunhou todos os acontecimentos, né, da anunciação, do anjo, né, da sua vida, da vida anônima de Cristo, depois da sua vida pública, da sua paixão, morte, ressurreição, né, um pouco depois da vida da vida de Nosso Senhor aqui na Terra também, né? E também ele vai falar um pouquinho sobre a dormição de Nossa Senhora, né? Como Nossa Senhora
quando os padres não dizem morreu, né? Nossa Senhora não morreu porque ela não teve o pecado original, né? Então fala da dormição de Nossa Senhora. São Máximo vai também tratar nesse livro. Logo depois vem O Segredo Admirável do Santíssimo Rosário, de São Luís Maria Gringon de Montfort, o mesmo autor, né, do tratado. Eu também estou com esse livro aqui. Também é da minha biblioteca católica, tá? Essa capa aqui, ó. Tá? É um ótimo livro também. E ele vai... ele não tem capítulos, né? Então ele coloca... O sumário dele, inclusive, é muito interessante, porque como ele não tem capítulos, ele coloca os escritos como a primeira dezena, ó, primeira dezena, aí vai, né? Primeira rosa, segunda rosa, terceira rosa, e vai assim até o final do rosário, né? E o porquê desse livro? Na época de São Luís, né? Isso eu não sei se eu lembro, eu falei em algum encontro com vocês. São Luís viveu no século da Revolução Francesa. Ele sendo francês, no século XVIII, São Luís enfrentou muitos obstáculos a respeito da devoção a Nossa Senhora, muito por conta das novas ideologias que estavam surgindo na época, né, da Revolução Francesa. E isso atingiu profundamente a vida da igreja e profundamente a vida também do clero, né? Do clero católico no século XVIII. Então muitos deixaram a vida de fé e a vida de devoção à Virgem Maria, né, para seguir as ideologias da época. Não muito diferente do que nós temos visto nos dias de hoje. Mas isso aconteceu, né, com São Luís. Então vocês vão ver logo nas primeiras páginas, São Luís se referindo especialmente aos padres, aos seus irmãos de presbitério, né? Mas o livro serve para leigos normal, tá? É só uma questão de contexto da época, tá bom? Mas é um ótimo livro também para nós nos aproximarmos ainda mais do Rosário e do Terço, tá? Depois tem a Filoteia, né, Introdução à Vida Devota de São Francisco de Sales. Ele é quase na mesma entoada do Imitação de Cristo, né, com várias exortações, capítulos referentes à vida interior, né, à vida de oração, etc. Né? Inclusive ele tem até uma continuação, né, que é o Tratado do Amor de Deus, que eu não coloquei aqui porque ele é muito denso, ele tem uma linguagem muito mais rebuscada, filosófica. Então por isso que eu não coloquei aqui, porque seriam necessários ainda um bom caminhar até a pessoa estar realmente preparada para ler o tratado, coisa que nem eu também não estou. Né? Eu até comecei a ler, né, o Tratado do Amor de Deus, mas eu parei porque realmente eu vi que eu não estava preparado para esse tipo de leitura. Né? Depois vai vir o Glória de Maria, que na verdade eu também estou utilizando com vocês no curso, né, durante os encontros. Né? Mas é muito bom nós lermos, né, o Glória de Maria junto com o tratado, porque ele faz referência a toda a nossa devoção a Maria. Então ele explica a Salve Rainha, né, frase por frase, né, da Salve Rainha. Ele vai explicar, depois ele explica sobre as devoções dogmáticas em relação a Nossa Senhora, então a Imaculada Conceição, né, a virgindade perpétua, né, a divindade, a maternidade divina e etc, né, a Assunção e etc. Né. E as qualidades também de Maria, então a vida de oração de Nossa Senhora, sobre a sua paciência, sobre a sua castidade, pureza, humildade, etc. E é muito bom, é muito, muito bonito de ler. Né. Logo depois, né, da Glória de Maria vem Imitação de Maria. Como eu falei, eu não li ainda, né, mas como vocês colocaram semana passada, vocês falaram, acho que se não me engano foi a Priscila que leu o livro e disse que é muito bom, eu decidi colocar, e também porque é o Tomás de Kempis, né? O Tomás de Kempis é um autor já muito conceituado,
né, um autor católico muito conceituado. Depois vem a Oração, de Santo Afonso Maria de Ligório. É um pequeno livro, acho que não tem nem 150 páginas, deve ter uns 130, 120 páginas. E Santo Afonso vai fazer um itinerário sobre a vida de oração. Então a importância da oração na vida do fiel, né? Então ele vai dizer assim, a importância de rezar junto com Nossa Senhora, a importância de se rezar aos santos, né? De pedir a intercessão dos santos, a importância de se rezar pelos fiéis defuntos, né? Pelas almas do purgatório e assim por diante, tá? Um outro livro de Santo Afonso, que é muito bom e também muito curto, acho que se tiver 90 páginas é muito. Chama-se Tratado da Conformidade com a Vontade Divina. Tá? Então são exortações de Santo Afonso sobre como nós nos conformamos à nossa vontade com a vontade de Deus. Tá? É muito legal, é muito importante termos isso em mente, tá? E trabalhar isso de uma maneira mais interior. Tá bom? Então, esses são os livros da primeira categoria, tá? Da vida de oração e etc. Claro que tem vários outros, tem muitos. O que mais tem na Igreja Católica são obras voltadas para esse tipo de público. Né? Eu poderia colocar aqui Moradas ou Castelo Interior de Santa Teresa d'Ávila, ou tem muitos outros também, né? Mas eu preferi deixar, por exemplo, o Moradas, né? O Castelo Interior de Santa Teresa, porque também tem uma linguagem muito mais sobuscada. E seria melhor primeiro ler a biografia de Santa Teresa, que eu coloquei aqui, né? Então, quando começarmos a ler Santa Teresa, não começamos do jeito que eu comecei, que é o jeito errado, né? Eu li primeiro as Moradas e depois eu fui ler o livro da vida, que é a biografia de Santa Teresa, né? Então, comecemos pelo primeiro, que é conhecer a vida, né, de Santa Teresa. Mas dentro dessa categoria das biografias dos santos, a primeira eu coloquei, obviamente, as Confissões de Santo Agostinho. Porque assim, Santo Agostinho, na verdade, ele abriu, né, esse modo de falar de si mesmo, né? Mas não falar de si mesmo para si. Né? Santo Agostinho, as confissões, vocês vão entender que não é a confissão somente dos seus pecados. Santo Agostinho confessou a sua vida inteira a Deus ali. Era a sua alma falando para Deus ali. Ele só deixou escrito isto, né? Mas ao ler, né, as confissões de Santo Agostinho, você percebe, é uma alma falando com Deus, né? E é muito belo, é muito bonito. Então você vê toda a trajetória da vida dele de busca pela verdade, de busca por algo sempre mais elevado, até a sua conversão, até a sua volta, né, para a Igreja Católica, a vida da sua mãe, Santa Mônica, que passou 30 anos rezando por ele, e etc. Né? Biografia de santos, comecem pelas Confissões de Santo Agostinho. Depois vem História de uma Alma, de Santa Teresinha do Menino Jesus. Né? História de uma Alma, por que eu coloquei logo depois das Confissões? Porque a História de uma Alma, na verdade, Santa Teresinha era uma grande devota de Santo Agostinho, então ela segue o mesmo padrão, né, de escritos. Da mesma forma que Santo Agostinho tem essa da alma conversando com Deus, Santa Teresinha também tem isso. Né? E ela cita em várias passagens Santo Agostinho, como ela leu as Confissões também, e é muito bonito de ver, né, a história de uma alma, a história de como Santa Teresinha, como ela até próprio cita, né, no livro, ela tinha tudo para se perder, né? Ela era mimada, os pais dela faziam tudo por ela, né? Então ela tinha tudo para se perder. Só que da mesma forma ela vai falar que como os pais faziam tudo por ela, eles fizeram também tudo por ela para que ela se salvasse e desse uma educação baseada na fé, né, para que ela se salvasse. Logo depois, aí sim, eu coloquei o livro da vida de Santa Teresa d'Ávila, onde Santa Teresa d'Ávila vai colocar toda a sua trajetória ali de redescobrimento da fé, de como ela superou, né, o deserto espiritual que ela percorreu durante 18 anos, se eu não me engano. Ela não sentia Deus presente na vida dela, e de como ela superou esses 18 anos de secura espiritual.
né? A sua trajetória na reforma dos mosteiros, é, dos mosteiros da Ordem do Carmelo, né? Junto com São João da Cruz, e a sua vida, né? Dentro dos mosteiros. Né? Logo depois, eu coloquei aqui a vida de Santa Catarina de Sena, da autora, se não me engano, sueca, a Sigrid Undset, que ela era uma historiadora, né? E ela resolveu, né, escrever a história de Santa Catarina de Sena. E no decorrer dos escritos da investigação, ela acaba se convertendo ao catolicismo. Né? Ela era protestante e acaba se convertendo ao catolicismo. Então ela escreve a vida de Santa Catarina de Sena, que é uma história muito bela, de uma santa muito bela também. Depois eu vou colocar aqui a biografia do Padre Pio, chama-se Padre Pio, um santo entre nós, de Renzo Allegri, né? Um autor italiano que escreveu a biografia do Padre Pio. E por que eu coloquei a do Padre Pio? Porque é um santo muito perto de nós, né? Se nós voltarmos no tempo, o Padre Pio viveu o que, há 60, 70, 80 anos atrás. Se comparado a toda a história da igreja de 2000 anos, é ontem. Né? Então, coloquei aqui também a vida de Padre Pio, que é um grande modelo não só de sacerdote, né, para todos os sacerdotes, mas também um grande modelo de conformidade com a vontade de Deus, né, de respeito à autoridade eclesiástica, também de um grande amor, né, por nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Depois eu vou colocar aqui a vida de São Francisco de Assis, do autor Tomás de Celano. Tomás de Celano foi um dos companheiros, né? Ele conviveu com São Francisco de Assis, né? Ele foi um dos primeiros franciscanos, né? Ele estava lá no grupo que iniciou a Ordem dos Franciscanos, junto com Francisco de Assis. Então ele escreveu, né, a história de São Francisco de Assis por estar perto, por ter vivido de perto, né, junto com São Francisco. Depois eu coloquei a Joana d'Arc, da autora Regine Pernot. Regine Pernot é uma grande especialista medieval, né, historiadora medieval. Então ela escreveu várias obras sobre o período medieval. E escreveu essa biografia de Joana d'Arc justamente para que se entendesse quem foi essa personagem, né, tão importante para a França, né, e também que leva muitas pessoas ao erro, né, de dizer que Joana d'Arc foi uma revolucionária, de que ela levantou bandeiras ideológicas, etc., sendo que Joana d'Arc era profundamente católica, né, foi morta, inclusive, né, carregando a cruz de Cristo, né, beijando a cruz de Cristo, e foi martirizada, né, levantando os olhos para o céu, né, e dizendo que amava Jesus, né, chamando por Jesus. Depois eu coloquei a história de Santo Antônio de Pádua, do padre Antônio Vieira. Por que eu coloquei Santo Antônio de Pádua? Né? Porque Santo Antônio foi um grande santo na história da igreja, um franciscano, e conheceu São Francisco de Assis também, e foi graças a Santo Antônio que São Francisco autorizou os irmãos da ordem franciscana de estudarem teologia, né? E inclusive Santo Antônio de Pádua foi o primeiro, né, professor de teologia aos irmãos franciscanos na história da ordem, né? E Santo Antônio, doutor da igreja, né, Santo Antônio, além de toda a sua inteligência, além de toda a sua capacidade teológica, né, de entender os mistérios de Deus, foi um grande exemplo de vida de oração e de intimidade com o nosso Senhor. Né? Então muita gente coloca Santo Antônio como o padroeiro dos casamenteiros, né, etc. Mas ele foi muito mais do que isso. Né? Santo Antônio ele também foi um grande combatente contra as heresias de sua época, né? Contra aqueles, né, que tentavam disseminar os erros de doutrina, né, diante da doutrina verdadeira, né, da Igreja Católica. Então também vale muito a pena ler a vida de Santo Antônio de Pádua, tá? Conhecido também como Martelo dos Hereges.
Então, é essa lista, essa relação, tá? Tá aqui, né? Nossa, já passou vai de 20 minutos de vídeo, mas fica essa relação, fica a dica aí desses livros. É claro, né, Henrique, mas eu não vou poder comprar tudo. É claro, eu não tô, não precisa comprar tudo, né? Veja assim, as que mais te interessam no momento, tanto é que às vezes eu acho que vocês têm até algumas já, né? Na posse de vocês, mas aqui é só mesmo uma relação de dica para vocês se aprofundarem na vida de intimidade e de exemplos também, né? Porque os santos nada mais são do que modelos, né? Exemplos de que devemos seguir, né? De quem estamos seguindo e quem devemos seguir também, né? Então é isso. Lembrando que amanhã, né, teremos o nosso encontro, mesmo horário, às 4:30 da tarde. E, e fica, né, fica aí a dica para vocês, né, se aprofundarem na fé também. Tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, salve Maria e até amanhã.